A fibra intrafusal, ela é inervada pelo motoneurônio. Só que esse motoneurônio é chamado gama. Então, pessoal, como a gente tem uma única aula de sistema nervoso motor, eu não vou dar detalhes da importância do motoneurônio gama. Ele é importante, mas o professor não adianta explicar que eu precisaria de muito tempo, e então a gente tem que fazer uma escolha, tá? Então, o motoneurônio gama, ele inerva a fibra intrafusal que tem o fuso neuromuscular. Está relacionado com sensação. Não gera movimento. Toda vez que o professor está falando de contração muscular, eu estou falando do motoneurônio alfa que inerva as fibras extrafusais. Então fica apenas para essa observação, né, que vocês vão achar isso em slide ou em livros, e não é para complicar a vida de vocês. Lembrem-se que o motoneurônio alfa é o que inerva as fibras extrafusais que geram a contração muscular, tá? É essa informação que eu preciso. Então, qual que é o papel, pessoal, do fuso neuromuscular? Então, vejam só. O seu sistema nervoso, ele funciona da seguinte maneira para executar um movimento. Você, por exemplo, tem o seguinte desejo: erguer, fazer uma flexão de braço segurando esse peso. Então, o senhor vai erguer isso aqui. Então, o que acontece? Essa é a intenção consciente do seu córtex cerebral. Por algum motivo você quer erguer essa garrafa. Por exemplo, para beber a água. Então, quando você executa este comando motor e a sua intenção é erguer o braço, esse comando motor vai fazer o quê? Vai ativar o motoneurônio alfa, e o motoneurônio alfa, por sua vez, vai contrair o músculo esquelético. O movimento vai começar a ser gerado. Então, no momento que você está contraindo o músculo, mas o fuso não detecta a contração. Na realidade, aqui, pessoal, ele é ativado pelo estiramento, mas ele detecta tanto contração quanto estiramento. Quando você contrai, inibe este receptor sensorial. Quando você estira, ele ativa. Então ele é capaz de detectar tanto contração quanto estiramento. Só que o que ativa ele é o estiramento, tá? Então esse receptor sensorial vai perceber o movimento que está sendo gerado e vai gerar o que, pessoal? Um sinal sensorial. Esse sinal sensorial, ele vai ser transmitido de volta para o seu sistema nervoso central. Detalhe, o professor falou isso na aula passada, a fibra muscular mais rápida do seu corpo, não existe nenhuma outra fibra mais rápida que essa, é a fibra watsônio deste neurônio sensorial. Por que essa informação tem que ser rápida? Porque ao receber essa informação, você tem áreas do seu sistema nervoso central, como a gente já vai entender, que fazem a seguinte comparação. O movimento desejado está sendo feito de acordo com o esperado? E quem diz essa informação para o seu cérebro é predominantemente este fuso. Então esse fuso alimenta o seu sistema nervoso de informação se aquele movimento está acontecendo conforme ele tinha interesse. Por exemplo, você pode começar a erguer e, por exemplo, alguém segura seu braço. E na hora que você está tentando erguer e tem essa resistência contra, o fuso vai perceber. E ele vai avisar o seu sistema nervoso central. O que o seu cérebro tem que fazer para corrigir o movimento? Fazer com que seu músculo contraia com mais força. Aí ele vai vencer essa resistência e você vai executar o movimento conforme era a sua intenção. Então o que eu quero dizer é que a todo instante os nossos movimentos requerem correção. E boa parte dessa correção é causada pelas informações transmitidas por esses fusos neuromusculares. Portanto, os fusos neuromusculares representam a principal fonte de informação sensorial para o seu cérebro,
que ajuda ele a controlar e corrigir os movimentos para que eles saiam de maneira apropriada. Se você bloqueia esses fusos, seus movimentos ficam péssimos, porque o seu cérebro não tem mais como saber se seu movimento está sendo feito de maneira adequada. Na realidade, ele até tem outras formas. Por exemplo, pela visão. Se você olha que você está tentando contrair e tem alguma coisa segurando seu braço, você pode, a partir da informação visual, pôr mais força ou pôr menos força, mas os fusos representam uma via rápida e muito eficiente no controle desse movimento. Deu para entender, pessoal? Em resumo, a função do fuso neuromuscular é obter informações a respeito do grau de contração e estiramento, e baseado nessa informação, seu sistema nervoso central pode proporcionar correções no movimento. Essas correções acontecem na escala de milissegundos. Vocês não conseguem perceber. Enquanto uma correção pela visão entra na casa das centenas dos milissegundos. Para vocês terem uma ideia, um movimento rápido como uma corrida, imagine se a gente corre, né, a 15 km por hora, por exemplo. Só pela visão, seu movimento seria completamente destrambelhado, né? Você depende de uma transmissão mais rápida, né, para conseguir corrigir o movimento. Por quê? Quando você corre, o piso é irregular, tem pequenos buracos. Se você pisa sobre a grama, ela afunda um pouquinho. Se você pisa sobre um concreto, a distorção é menor. E a cada passada, os seus músculos que estão te fazendo você correr, tem que fazer ajustes muito rápidos para impedir que você despenque no chão, ou então se você bata a perna muito dura, perdendo a eficiência do movimento. Então esses correções induzidas pelo fuso neuromuscular é primordial para que o movimento seja corrigido quase que instantaneamente. Não é instantâneo porque depende da informação ser transmitida do fuso para o sistema nervoso e o movimento ser corrigido. Mas isso ocorre de uma maneira tão rápida que é absolutamente imperceptível para a gente. Tá? E justamente este receptor sensorial, ele é o responsável por induzir um reflexo chamado reflexo de estiramento. Ninguém tem nenhum objeto que lembra um martelinho ainda, né? Difícil um martelinho para induzir, né? O professor perde no intervalo e mostra para vocês, mas vou explicar um pouquinho o reflexo e depois a gente demonstra aqui. Vocês vão ver que a aula de hoje tem vários exercícios, os videozinhos bonitinhos, vai ser interessante. Então vamos lá, vamos entender como que funciona o reflexo de estiramento e depois eu simulo o reflexo do tendão patelar. Basicamente você tem o seguinte, que o professor já falou para vocês na aula de hoje. Existe motoneurônio alfa que inerva um músculo esquelético. Quando esse motoneurônio dispara potenciais de ação, esse músculo contrai. E lá no músculo existe o fuso neuromuscular. Certo, pessoal? Vocês estão me acompanhando? Quando este músculo estira, este fuso dispara potenciais de ação. E olha onde está o neurônio. Está dentro da medula? O neurônio do fuso? Não, ele está onde? No gânglio da raiz dorsal. O neurônio do fuso é um neurônio sensorial. Tá? Então esse neurônio sensorial manda seu axônio para dentro da medula espinhal e ele vai fazer sinapse com quem? Com motoneurônios alfa. E olha o que ele faz. Esse neurônio ele é excitador, ele libera neurotransmissores excitatórios, como o glutamato. Portanto, quando o músculo estira, o neurônio do fuso sensorial vai ativar o motoneurônio e o músculo contrai. Seria mais ou menos o seguinte, deixa eu pegar um voluntário aqui, vocês estão com, você pode soltar aí? Então vem cá, vem aqui na frente, e eu vou, um segundinho aqui, ó, virado pessoal, posso pegar seu super caderno? É um segundinho. Né? Eu não vou simular assim, senão a gente podia pegar um caderno bem pesado. Mas imagine a seguinte situação. Fique flexionado aqui, um pouquinho mais juntinho.
Imagina que ele está aqui, né? É que aqui é um movimento absolutamente artificial. Mas imagina o seguinte, que aí o professor, né, sem ele se dar conta, colocaria um peso grande sobre os braços dele. Essa força gravitacional do objeto que eu jogo sobre os braços dele tenderiam a fazer o que com o braço, pessoal? Exatamente. Ou seja, ele está segurando flexionado e ele acabaria sendo estendido, porque ele exerce uma força que joga lá para baixo. Mas quando o professor joga, ele tem um leve declínio, né? E rapidamente ele sobe de volta e mantém a mesma posição que ele tinha antes. Pode parecer muito artificial, mas esse breve movimento de jogar e agarrar, né, e segurar, né, se a gente fizesse uma câmera de alta velocidade, vocês iam ver que mesmo sendo leve, a gente consegue baixar um pouquinho o braço dele. E na hora que baixa, o que acontece, pessoal? Isso estira esse músculo dele, e ao estirar esse músculo, dispara o fuso, e o fuso vai induzir o quê? A contração do músculo e corrige. Então, para o cérebro, não interessa se o professor está fazendo força ou não. O que interessa para o cérebro é manter o movimento correto. E o movimento correto é manter as mãos nessa posição. E essa manutenção na posição vai depender se o professor sobe ou desce. Porque o fuso ele é capaz de corrigir isso. Óbvio que aqui é artificial, mas na execução de movimento real, em que você aplica bastante força sobre o músculo, boa parte da correção... Obrigado, passar a voz de palmas para ele. Depende...